Sim, 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 oi, gente, estamos aí ao vivo, para a honra e glória do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o nome do Senhor, vamos estar aí presente, nossa, estamos ansiosas para esse momento tão rico, tão importante, estou super feliz, glória a Deus, estou super feliz aí, enquanto nós aguardamos aí a entrada da Jéssica que Dani, minha linda, minha sobrinha maravilhosa que amo, beijo no coração, estamos aí aguardando a entrada da Jéssica, agora mesmo a Jéssica entra aí, sabe, né, isso mesmo, vamos estar aí conversando, batendo um papo, eu tenho certeza que vai ser muito legal mesmo. Tá ótimo o som aí, Dani? Tá tudo legal aí? Vamos entrar aí. Então, em glória do Senhor, glória a Deus. Oi, beijo no coração para você também. Te amo. Tá, o som tá chegando legal aí? Hoje, Janete, minha linda, Deus te abençoe. Hoje eu vou colocar. Eu tô só esperando a entrada da Jéssica, tá? A Jéssica vai entrar aí agora. Jéssica, em nome de Jesus, vai estar entrando, né? Vamos ver como que a Jéssica vai entrar aí, porque pede para entrar aí, Jéssica, que eu tô. Vamos ver se você vai entrar aí. Vamos você entrar aí. Ai, vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos ver se. Estou esperando a Jéssica entrar. Tudo bem? Que linda! Finalmente! Graças a Deus. Sim. Porque é a primeira vez que eu adiciono alguém para fazer uma live comigo. Da outra vez, o meu parceiro foi meu afilhado, ele quem fez, né? Então, que gostoso, que delícia. Já tem gente, as pessoas estão já ansiosas. Amém, mesmo. Glória a Deus. Então, eu quero falar com vocês que eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, eu falo que eu sou influenciadora digital, né? Porque agora só mexo com isso, né? Graças a Deus está sendo bênção, né? Só de estar tendo contato, como é que nós poderíamos imaginar que poderíamos estar hoje, neste dia, fazendo essa live junto, verdade, né? Sou professora aposentada, agora eu sou evangelista e estou aqui para a gente estar respondendo. E eu gostaria que você se apresentasse também, tá, Jéssica? Melhor do que vamos estar compartilhando aí, gente. Melhor do que ser influenciadora digital é ser influenciadora do reino de Deus, né, Patrícia? Glória a Deus. Glória! Porque levar a palavra do Senhor é muito bom falar de Jesus e falar do que Ele tem feito por nós, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Jéssica, eu moro aqui no Canadá, eu sou formada em Engenharia Química aí no Brasil e aqui eu me formei, pela glória de Deus, realizei um sonho e tive a chance de me formar em nutrição aqui e eu acho que eu nasci para isso, para falar sobre isso. E o que é legal é que, da forma que eu trabalho, eu tento sempre lembrar as pessoas o valor que é nutrir não somente o corpo, como muita gente pensa, mas também nutrir a alma e o espírito, né? Que nós somos um conjunto. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Isso mesmo. E antes de falar, eu só gostaria de deixar um versículo, já que nós vamos começar falando um pouco, né? Eu vou deixar o Josué 1:9, sabe? Que eu até deixei para minha sobrinha hoje pela manhã. E Josué 1:9 está falando assim, né? Não fui eu que lhe ordenei, que eu sei que quando você foi para o Canadá, mesmo que esse fosse um desejo do seu coração, eu tenho certeza que coisa nova dá medo, né? Dá muito medo. Porque hoje esse momento aqui, nós duas aqui, dá um pouquinho de medo, né? Nós não sabemos a reação. Boa tarde, a paz do Senhor, tem um tanto de gente aí cumprimentando, glória a Deus, Amém. Né? Mas aí Josué 1:9 está falando assim, ó, não fui eu que lhe ordenei,
Então, está escrito, seja forte e corajoso, Amém. não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde você andar. Amém. Onde você andar, o nosso Senhor, Ele está conosco. E Amém. Josué, ele teve muito medo, porque ele teve que substituir um dos líderes espirituais mais respeitados pelos judeus. Sim. Tá? Então, nós não devemos ter medo. Não. Então, o Senhor está no controle. Né? E aí, Jéssica, nós vamos estar iniciando. Se você está gostando dessa live, compartilhe. Tem gente aí, você está vendo, se você gostaria de mandar um beijo para alguém, cumprimentar alguém aí que você está vendo, pode cumprimentar aí, nós vamos iniciar as perguntas aí. Eu tô feliz, tá, que Jéssica? tem bastante gente assistindo, minhas amigas estão aí assistindo, acho que minha mãe tá aí também, acho que meu marido tá assistindo, glória a Deus por isso. Glória. E é verdade, esse versículo fala muito ao meu coração, porque, fugindo um pouquinho do tema, mas falando da minha experiência, quando eu vim para cá com meu marido, foi realmente a gente largou tudo que a gente tinha, né, no Brasil. Então a gente veio para um lugar novo, no qual a gente não sabia o que estava reservado para a gente, para iniciar uma vida completamente do zero. E Deus foi maravilhoso e cuidou. Um dia eu tenho que dar esse testemunho, porque ele é longo. Isso, mas nós vamos marcar outra. Deus cuidou de cada detalhe, dos mínimos aos maiores possíveis. E glória a Deus que hoje a gente está aqui, a gente está bem, a gente é feliz, a gente encontrou uma igreja aqui e a gente está sendo muito abençoado pela vida das pessoas dessa igreja também. E a gente realmente, pelo menos falando assim de mim, eu tive realmente uma visão diferente do que é Deus, o que é servir a Deus. E isso lindo, foi muito né? bom, ter um amadurecimento espiritual muito grande, né? Então, às vezes a gente pensa que Deus traz a gente para a gente alcançar talvez coisas materiais, mas o plano de Deus é completamente outro, né? Propósito de Deus, né? Sim. É tremendo. É tremendo. Sua mãezinha tá mandando recado aí, você viu? Não, eu não tô você viu, vendo. Sua mãezinha? Oi, filha. Deixa eu ler para você. Oi, filha. Papai e mamãe tá aqui te vendo. Ai, tem gente também, Luciete, beijo no coração de Luciete, beijo no coração de Jaqueline, beijo no coração. Tem uma que parece que é sua amiga. Tá falando, só falta o bebê. Tem gente que. Misericórdia, não pode falar isso, não. Em breve, gente. Nilvânia, Satia, Titia tá aí. Que bom. A Isbeli, você conhece a Isbeli? Minha amiga. Isso, ela tá falando, falta só o bebê. A audiência tá, ó, breve, glória a Deus. Choremos. Fala assim, calma, muita calma. Tempo de Deus, irmãos. Vamos... Isso. Vaninha tá dando tchau pra você aí, tá? Sua tia Vaninha. Tá. Miriam Arcanjo também, que tem ela também, depois ela quer entrar em contato com você, pra estar falando do filhinho dela pra você, tá? Ótimo. E aí, Jéssica, eu vou estar direcionando as perguntas. Se alguém fizer alguma pergunta ao vivo também, eu coloco também, tá? Tá bom. E aí, nós vamos estar iniciando aí, né? Que aí está falando o que é alma, corpo e espírito para você, né? Eu gostaria que você estivesse explicando aí, tá? Sim. Se do momento for aparecendo algum comentário, eu vou te falando, tá? Em nome de Jesus. Amém. Então, pela palavra de Deus, a gente pode perceber que nós somos seres que têm 3 partes, né? Que a gente chama, na teologia, eles chamam de tricotomia. Então, a gente tem o nosso corpo, tem a nossa alma e o nosso espírito. O corpo é óbvio porque é o que a gente, né? A nossa casquinha. Então, todo mundo sabe o que é o corpo. E existe muito a dúvida com relação à alma e o espírito. Mas pela palavra de Deus, fica bem claro, quando a gente olha no contexto geral, que a gente é um ser espiritual que tem uma alma e que habita dentro de um corpo. E aí eu vou até ler lá em Hebreus 4:12, fala assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que espada de 2 gumes, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Então, a palavra de Deus é correta. A gente, como cristão, acredita que o que está escrito aqui é a verdade.
Então, se está falando que Sim, verdade. sim, a palavra de Deus é capaz de dividir tanto a alma quanto o espírito, é porque as duas coisas não são a mesma coisa. Porque senão não faria sentido a Sim, palavra. Então, existe muito essa exatamente. dúvida de se a alma e o espírito são a mesma coisa. E aí eu queria explicar mais ou menos cada uma dessas partes, para ficar claro para todo mundo e a gente entrar mais no tema. Então, falando primeiro do espírito, né? Qual que é a função do nosso espírito? O nosso espírito tem como função a intuição, a consciência, a comunhão. O nosso espírito é a nossa parte que se comunica com Deus, porque afinal Deus é um ser espiritual. Então a gente consegue É, comunicar com Deus, que é um ser espiritual, através do nosso espírito. E sim, isso mesmo. quando a gente tem um novo nascimento, esse novo nascimento ocorre no espírito. É tanto que quando a gente converte, às vezes os nossos pensamentos ainda não são os pensamentos que deveriam estar de acordo com a palavra de Deus. O nosso corpo, às vezes, ainda tem alguma coisa, algum comportamento que não, ou vontades, que não condiz com a palavra de Deus, Isso, mas o nosso nascimento ocorre no espírito. E depois ocorre a transformação das outras duas partes. Então, e as coisas espirituais, por exemplo, existem momentos e às vezes milagres que são coisas que a gente só pode sentir no espírito. Porque às vezes quando a gente tenta pensar, nossa, aconteceu isso, 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 a gente tenta pensar na mente, não faz o menor sentido, né? E a gente fica, meu Deus, mas isso eu mesmo. não consigo compreender na minha mente, meu corpo não consegue compreender, mas o espírito que faz a gente compreender essas coisas, que são coisas espirituais, que estão relacionadas com o mundo espiritual. E então, por isso que essas coisas são entendidas no espírito. Aí vem a nossa alma, Uhum, né? Que aí, vamos falar isso. assim, a parte mais interna é o espírito, depois vem a alma e depois vem o nosso corpo. A nossa alma é a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso intelecto, né? A nossa inteligência, os nossos pensamentos. E lá em Romanos 12:2, eu vou ler esse versículo porque vale muito a pena falar disso, fala que Uhum, não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio da mudança completa da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade isso. de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, nesse versículo, porque na Bíblia a alma e a mente, né, muitas vezes essa palavra é a mesma coisa, significa a mesma coisa. É isso que eu penso também, Sim, exatamente. e aí Deus fala que ele vai transformar a nossa mente. Então ele precisa de transformar a Amém. nossa alma para que a gente consiga entender qual que é a vontade dele e viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. E E é bom, né? sim, eu assim, a mente, na minha opinião, eu vou falar disso mais no final, mas trabalhar com a mente é uma das coisas que eu acho que a nossa geração mais precisa, porque querendo ou não, Precisa. o nosso espírito, quando a gente, né, tem o nosso espírito convertido, a gente acredita, né, em Deus e tudo, o nosso espírito está salvo. Então é ótimo ali, a gente continua no processo agora para renovar a nossa mente e mudar aquilo que está dentro da nossa cabeça, né? E deixa eu Uhum. ver que eu fiz algumas anotações aqui. Então, a palavra mesmo fala que a gente precisa renovar continuamente a mente. É porque é uma luta. Então, às vezes a É, gente pode ser cristão, tentar ter uma vida boa, fazer o bem, mas às vezes a nossa mente tem pensamentos que não condizem com aquilo que Deus quer pra gente. A gente pensa coisas ruins, a gente tem pensamentos Deus conhece os tóxicos. nossos pensamentos, né? Sim, e aí não adianta ter o espírito convertido e a mente em si, a alma tá toda torta, né? Poluída. Poluída, exatamente. E a nossa mente sofre influência, muita influência do mundo externo, né? Do que está acontecendo em volta, Uhum. do que está acontecendo no mundo. E é por isso que aí a gente tem que ter discernimento, né? Para conseguir entender, saber o que vale a pena entrar na nossa vida ou não. Porque nem tudo que está no mundo são coisas ruins. Tem muitas coisas maravilhosas que acontecem É e a isso gente mesmo. precisa de saber discernir e ter aquele entendimento do que vale a pena a gente colocar dentro da nossa vida e do que a gente deve evitar. E só voltando, Isso. falando, É questão de maturidade, né? sim, Amadurecer a mente, amadurecer, o né? trabalhar na mente é o principal.
E Isso. falando agora da função do corpo, né? O que é o corpo? Só para explicar os três primeiro, para ficar mais fácil de todo mundo entender. O corpo, ele tem a função de locomoção, ele tem a função das sensações, que são os 5 sentidos. Também tem o instinto, né? O nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto de defesa, são funções do corpo. E cuidar do corpo é de extrema importância. E é engraçado que são 3 áreas e algumas vezes a gente peca em negligenciar alguma delas. E o nosso corpo é importante porque dentro do corpo é que está a alma e o espírito. Então, se você não cuida do seu corpo, não mantém um corpo saudável, não se alimenta bem, não se exercita, o seu corpo vai ficar doente e assim, como que você vai conseguir ter uma mente saudável e ter um relacionamento legal com Deus? Não tem como, porque você vai estar fisicamente doente. E é dentro do seu corpo que habita essas outras 2 partes, né? Então, eu já escutei muito uma frase de uma nutricionista que eu gosto muito, ela fala, dentro de um corpo fraco não tem como habitar um espírito e uma mente forte. E é verdade. Por isso que a gente tem que ter essa atenção de cuidar do nosso corpo também. Outra coisa também com relação ao corpo, deixa eu só ver aqui. E o corpo, né? A forma que a gente tem para cuidar, então, falando das 3 partes do corpo, seria cuidando da nossa alimentação, tendo autocuidado, né? Fazendo exercício físico, essas coisas que a maioria das pessoas já tem uma ideia, porque hoje em dia é muito falado a respeito disso. E para cuidar da alma, a gente precisa renovar os nossos pensamentos, ter uma mudança realmente do que a gente está pensando, quais são as coisas que a gente está colocando dentro da cabeça da gente para ter uma influência ok nas nossas emoções, evitar outros problemas psicológicos que hoje em dia tem uma quantidade muito grande, praticamente... Ainda mais com essa pandemia, né, Jéssica? Sim, as pessoas sofrem com ansiedade, sofrem com depressão, eles falam que é a doença do século e o que é uma verdade. E para cuidar do nosso espírito, a gente, como cristão, sabe que a gente precisa de focar em oração, jejum e leitura da palavra, né? E isso influencia nas outras partes também. E aí, você tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Jéssica, eu só queria fazer só um comentário que, assim, eu tenho uma amiga sua, fez uma live com você, a Lu. Eu sigo a Lu agora, sabe? E a Lu, todo dia, 7h15 da manhã, ela dá ginásticas, né? Para a pessoa em casa. Sim. E, assim, é uma maneira de você estar fazendo. Eu custei, porque eu relaxei realmente com o cuidado do meu corpo, com o cuidado físico. E há 2 meses eu voltei, mas foi muito difícil para voltar. Mas eu estava precisando de cuidar do meu corpo, porque com essa pandemia eu ganhei 7 quilos e minha pressão sentiu, meu corpo sentiu. Porque eu acho que abaixo de Deus, o melhor médico é o nosso próprio corpo, porque ele nos avisa, e meu corpo estava me avisando, volta a fazer caminhada, volta a fazer hidroginástica, sabe? Eu fiz a ginástica com a Lu também. Nós podemos estar seguindo, né? Ela é uma personal. Se você não gosta de fazer caminhada, nós temos que cuidar realmente do corpo. É muito importante alma, corpo e espírito. Porque a mente é totalmente... Não adianta ter um corpo perfeito, sendo também que a mente tem que ter uma mente sadia, eu tenho que estar dormindo bem, né? Comendo coisas que vão facilitar para a nossa vida do dia a dia. Por enquanto, não tem pergunta, não. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá, gente? Então, com relação a isso do corpo, é o que a gente vê, às vezes a gente está no Instagram, porque o Instagram é a terra que todo mundo posta o melhor, né? Ninguém aparece esquisito, todo mundo quer mostrar o que está melhor na vida deles. E às vezes a gente vê pessoas que têm, é muito comum acontecer, pessoas que no Instagram têm a vida perfeita, o corpo perfeito, que a gente considera perfeito, né? Que a gente sabe que perfeição não existe, mas aí a gente vê as pessoas lá com as fotos na casa perfeita, aquela vida perfeita, e às vezes já aconteceu igual, por exemplo, tinha um coach muito famoso em Miami,
ele tinha tudo com aquela perfeição, postava as fotos maravilhosas e tudo, e ele suicidou. Então isso mostra o quê? Que apesar dele estar com o físico perfeito, existia algo que estava em falta, que ele teve um problema psicológico, sofreu uma depressão e acabou tirando a própria vida. Então acaba que às vezes a Pois é. gente foca demais em ter aquele corpo perfeito. Por isso que tem que existir um equilíbrio, né? Porque não adianta ter o corpo perfeito e a mente não tá ok. Não adianta também ter a mente mais ou menos e o corpo também mais ou menos. E às vezes não saber por que a gente está aqui, qual que é o motivo. Equilíbrio, né? Sim, A, a Dani Flor, ela, até minha sobrinha, eu acredito que você acabou de dar a resposta para ela sem saber o que ela estava eu não perguntando, vi, porque ela deixa eu está ver. sabendo que existe a procrastinação do corpo, é possível nossa alma se procrastinar também? Sim, é É, possível. Exatamente por isso que na palavra fala para renovar a nossa mente, porque se a é, gente é Romanos deixar, 12, 2, né? sim, se a gente deixar, a gente não vai pensar em coisas boas. Você vai se olhar no espelho todo dia, vai achar todos os seus defeitos. A gente sempre tem essa tendência de puxar para o lado negativo. Às vezes você está sofrendo por uma ansiedade ou está num momento de depressão. E aí, se você não começa a trabalhar essa mente, as coisas vão piorando. Agora é outubro amarelo, não é? Que é o mês do combate ao suicídio e de problemas, né? Não, foi Setembro É Amarelo, que setembro. é o combate ao Agora é suicídio. outubro rosa, né? Desculpa, É, foi setembro, foi outubro amarelo. Não, calma. aham, Setembro amarelo, né? Isso. E isso, aí era um isso. mês que era de combate justamente a essas coisas, porque hoje em dia esses problemas psicológicos são muito grandes. E o que acontece é que Sim, às vezes as pessoas têm uma resistência de procurar um psicólogo, tem ainda psiquiatra, né? eles ainda têm uma resistência de pensar assim, ah, psicólogo é coisa pra gente doido. E, gente, não é. Se você tem esse pensamento, ou se conhece alguém que tem esse pensamento, eu falo que todo mundo deveria ter um psicólogo. Não importa se a pessoa tem a mente sã, ela deveria ter um psicólogo, porque é sempre bom ter alguém para você conversar, para falar daquilo que você está vivendo, Sim. falar das suas dificuldades. É um profissional que deveria ser muito bem Ter também um valorizado. aconselhamento pastoral, Sim, né? As pessoas também. fogem muito dessas coisas, né? Exatamente. Um, Então, um discipulador sim, é também, um né? conjunto, né, de todas as partes. Então, é bom ter alguém que te ajuda a cuidar do corpo, igual as pessoas procuram nutricionista, personal. Também é bom para ter pessoas que te ajudem a cuidar das questões espirituais, igual um aconselhamento pastoral, né? E um psicólogo para ajudar a cuidar justamente da mente. E o que eu diria Uhum. é que, às vezes, por exemplo, agora que eu, como nutricionista e tudo, algumas pessoas até me procuram para perguntar, às vezes vêm conversar e falar, ah, eu queria fazer uma consulta e tudo mais. E aí eu converso sempre um pouquinho com a pessoa para ver, né, o que é o objetivo dela, o que ela está procurando. A maioria das vezes é sim emagrecimento, mas se eu percebo que tem algum problema, como ansiedade, ou a pessoa está tendo uma compulsão, ou alguma coisa que é um fator psicológico, eu sempre oriento que essa pessoa procure um psicólogo. Porque não adianta Uhum. focar, porque você já está com alguns problemas psicológicos, já tem uma questão de ansiedade, uma depressão, ou algum outro tipo de problema. E se você aí vai colocar mais um peso de ter aquela dieta para você seguir, mesmo que a dieta não seja restritiva e não seja difícil de seguir, se enquadre a sua rotina, se você não tem um acompanhamento psicológico, isso pode piorar o seu quadro, né? Então, eu sempre É. aconselho, quando eu converso com as pessoas que querem fazer a consultoria comigo, eu sempre aconselho para eles, se eu percebo pela conversa que tem algum fator que deve ser tratado com o psicólogo, a fazer um acompanhamento em conjunto, né? E um dos segredos Uhum. que eu até falo do que aconteceu comigo quando eu tive esse processo de emagrecimento, foi que eu comecei, sim, eu percebi que eu estava acima do peso e eu tenho diabetes, então eu precisava emagrecer por questões realmente não só de estética, mas de saúde. Então eu percebi que eu tinha que fazer aquilo, mas no momento eu entrei na cabeça que era pelo motivo do corpo. Eu precisava de ter um corpo saudável. Só que com o passar do Uhum. tempo, mesmo emagrecendo e tudo mais, e alcançando aos pouquinhos meu objetivo, eu fui vendo que se eu não renovasse a minha mente, mesmo que eu tivesse o corpo
dos meus sonhos, né? O corpo que eu desejava, que eu tinha ambição de chegar, não ia adiantar nada, porque eu ia me olhar no espelho e eu não ia ter amor próprio, eu não ia me amar, eu não ia me aceitar do jeito que eu estava. Então, antes de se preocupar com o físico, é bom se preocupar com a mente, para você aprender a se amar, mesmo que você não esteja no peso ideal, você tem que se amar, até mesmo para você fazer, dar um passo a mais para transformar, né? Porque a palavra de Deus mesmo fala de novo naquele versículo dos mandamentos. Amai a Deus, né? O primeiro mandamento acima de todas as coisas, lá no Novo Testamento, e depois fala amai o próximo como a ti mesmo. Só que às vezes a gente pensa no amor ao próximo e esquece de amar a gente. Se a gente não se gostar ama, da gente, né? sim, a gente tem que amar o nosso corpo, porque afinal de contas é ele que carrega a nossa alma, é ele que carrega o nosso espírito. A gente tem que se olhar no espelho e amar aquilo que a gente está vendo. Pode não estar do jeito. Eu custei a aprender a me amar. É difícil, sabe? É muito difícil. Foi Deus que me ensinou a me amar. Sim. Porque eu me odiava. Me olhava no espelho, eu me odiava. Eu falava assim com Deus, por que Deus? Porque eu sou tão feia. Eu me achava uma pessoa horrorosa. Ah, não. Aí hoje meu filho fica assim comigo. Ô mãe, você adora um autoelogio. Eu falei, meu filho, é porque eu aprendi a me amar. Eu não gostava de mim. E nós precisamos ser gratidão, né? Ser gratos por nós mesmos também, nos amar. Isso é muito importante. Uma coisa que eu estava assistindo outro dia na sua live, Jéssica, que as pessoas querem aquele emagrecimento rápido, 10 quilos, e as pessoas são muito atraídas por esses 10 quilos em um mês, 10 quilos em 2 meses. E eu achei muito interessante. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho aí. Sim. Que isso é muito interessante. É porque marcou muito. É igual a gente estava falando anteriormente desse processo de emagrecimento que tem que começar na mente. Porque se você não habitua sua mente a entender que você vai passar por um processo, que isso vai levar tempo, não vai. Se for um processo saudável, vai levar tempo para acontecer, não vai acontecer de um dia para o outro. Não tem como você, por exemplo, eu engordei depois que eu vim para cá, eu engordei 20 quilos em 2 anos. Eu não vou emagrecer os 20 quilos que eu engordei de um mês para o outro em 2 meses. Isso. Tudo levou um processo, da mesma forma que a gente engorda um pouquinho a cada dia e tudo mais, para emagrecer vai ser a mesma coisa. Até porque esse processo de emagrecer de forma muito rápida causa um estresse metabólico muito grande para o corpo. Isso não é saudável. E a maioria das vezes, porque o corpo, ele quer ficar quietinho. Ele não gosta de mudanças, ele quer ficar do mesmo jeito que ele tá. Então, quando a gente força o processo de emagrecimento, ele vai pensar, tá acontecendo alguma coisa. Então, ele vai pensar, ou tá faltando alimento, ou ela tá passando por algum tipo de estresse, alguma coisa. Então, eu vou poupar toda a energia que eu tenho para poder... Travou, eu acho. Travou, não? Travou, não? Tá me ouvindo? Não, é porque eu tô te ouvindo, tá ótimo. Então tá bom. É porque eu amo essa explicação, sabe? Eu gosto, porque isso é muito importante. Sim. Aí o corpo, o corpo pensa que tá passando por algum estresse, então ele fala, para salvar, aquele de novo, né? A função do corpo, o instinto de sobrevivência. Ele pensa, para salvar, né, essa pessoa, eu vou liberar hormônio que vai aumentar a fome, eu vou fazer com que ela deseje comer comidas mais calóricas, porque tá faltando comida aqui. Então vai acontecendo isso. Aí o que acontece? O corpo vai ser uma batalha entre o seu corpo, né, entre você que está tentando fazer a dieta, e entre o seu cérebro, os hormônios e tudo que vai fazer você não fazer a dieta. Porque ele não sabe que você quer emagrecer por um fator estético ou porque hoje em dia, né, o padrão de beleza é um corpo mais magro. O corpo não entende isso. Então, ele vai lutar contra você. E o que acontece, a maioria das vezes, quando as pessoas tentam fazer esse emagrecimento rápido, acontece o efeito sanfona, porque ela vai desregular todos os hormônios, e aí mesmo que depois, né, o corpo acaba vencendo, o cérebro acaba vencendo essa luta, e você volte a comer normalmente, como ele começou a acostumar a liberar muitos hormônios para te dar mais fome, você vai continuar comendo muito, mesmo depois que você decidiu, parei a dieta. Aí você vai continuar sentindo a fome em excesso. E aí, por isso que a maioria das pessoas, depois que para uma dieta, quando foi muito restritiva,
ela acaba engordando às vezes o dobro, ou acaba tendo um aumento de peso muito maior do que aquilo que ela tinha antes, né? E muito que É, acontece também, principalmente quando alguém comenta comigo, eu vou fazer um detox. Aí eu acho super engraçado, porque esse termo é um termo que é usado de forma muito errônea, principalmente porque Deus é tão perfeito que ele criou o nosso corpo com tudo que a gente precisa. Então a gente não precisa de preocupar em inventar fórmula mágica para fazer a coisa funcionar, porque o corpo já tem. Então, o detox, toda vez que vocês virem alguma coisa falando, detox, 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 prestem muita atenção, porque o detox que realmente funciona, o que faz realmente o detox é o nosso fígado. Então a gente não precisa de ingerir um chá detox ou ingerir um shot detox ou alguma coisa do tipo, porque a gente tem o nosso fígado que faz esse trabalho de desintoxicação daquilo que não é bom. Então, toda vez que a gente ingere, uhum, pode ser um suco verde, o que for, isso vai produzir, a gente vai ingerir isso, vai produzir toxinas, e quem vai ter que trabalhar para fazer o detox vai ser o nosso fígado. Então, por favor, se quiserem fazer um detox, eu aconselho que esse vai ser bom e vai funcionar. Essa é uma dica especial da live de hoje. então dá a dica aí, dá a dica. O detox que vai funcionar, que vai ajudar todo mundo a emagrecer e ficar bem, vai ser o detox da mente. Então, façam o detox da Isso, mente. Tirem da mente os equilíbrio. equilíbrio, tirem da mente os pensamentos ruins, tirem da mente os pensamentos de olhar no espelho e falar, eu não se valorizar, eu não sou especial, meu corpo é feio, eu não tenho beleza, eu não sou capaz. Tirem esses pensamentos, façam um detox desses pensamentos e coloquem os pensamentos que é aquilo que fala na palavra de Deus, que fala justamente no que pensar, no que é puro, no que é bom, no que é agradável. Então, quando a gente faz esse detox da mente, o emagrecimento vai ser só consequência. Então, primeiro a gente É trabalha a isso mesmo. mente para depois trabalhar, né, o corpo. Cuidar das emoções, né? Cuidar das emoções, sim, exatamente. Porque se nós não cuidarmos, e assim, no capítulo 5 de Gálatas fala justamente das emoções, né? Uhum. Se a pessoa a ser amorosa, Sim, ser bondosa, ser benigna. Então, isso tudo. E o último que fala lá é domínio próprio. O que é domínio próprio? Você ter equilíbrio, uhum. você tirar uma lição de vida em cada acontecimento, seja ele positivo ou negativo. Sim, Nós temos que estar tirando ali um amadurecimento, algo, como é que fala assim, uma lição de vida. sim. A nossa mente precisa estar sintonizada, precisamos ter uma mente sadia. O, As pessoas a maioria das pessoas, né, nós, que quando nos sujeitamos à depressão, o que adoece em nós primeiro é a mente, Sim, a depressão né? começa na mente da pessoa, ela começa a não se sentir valorizada, ela olha para ela e não se reconhece, e por isso que é importante buscar a ajuda de um psicólogo, né? Eu falo essas coisas de trabalhar a mente e tudo, mas infelizmente eu não tenho, né, a capacidade de orientar como esses transtornos, né, podem ser tratados, porque afinal eu estudei nutrição e não psicologia. Mas eles têm que É, ser valorizados, esses profissionais têm que ser procurados para as pessoas que estão sofrendo esse tipo de problema. E às vezes a pessoa nem tem uma depressão, não sofre de ansiedade e tudo, mas é interessante também procurar para tratar as emoções, tratar alguns traumas que é, podem ter acontecido no passado. E eu achei interessante que você falou do é, domínio próprio. E na minha consultoria, quando eu faço a consultoria com a pessoa, no primeiro mês eu dou para ela 4 atividades. Aí eu dou para ela uma atividade por mês, por semana, para ela treinar a disciplina dela. Aí tem as atividades 1, 2 e 3, e a 4 chama domínio próprio.
E essa atividade é uma atividade que parece uma tortura, mas que é legal, porque assim, se a gente não consegue dominar o que a gente coloca dentro da nossa boca, o que a gente come, eu sei que é difícil, eu mesmo sofro para Não é conseguir fácil, dominar, né? não é fácil. Não, então não me julguem, porque eu entendo perfeitamente que não é fácil. Mas assim, por exemplo, se a pessoa não consegue controlar aquilo que ela coloca dentro da boca dela, como que ela vai controlar as coisas ao redor? Ela tá perdendo, às vezes, Isso. ela tá com foco, fazer dieta, porque minha pressão tá alta, ou eu tô precisando emagrecer, eu tenho diabetes e tudo. E às vezes um doce que tá do lado dela, ela vê aquilo, ela não consegue se controlar. Então, se ela tá perdendo para um docinho que tá do lado dela, imagina com relação Nossa, a outras coisas. E aí eu faço essa atividade que eu falo para a pessoa, escolhe, você tem que mostrar que você está no controle. E essa atividade dessa semana é assim, a pessoa vai comprar alguma coisa que para ela é irresistível. Então, por exemplo, se fosse eu fazendo a atividade, eu compraria um chocolate, porque eu amo e resistir é ah, difícil. Aí eu falo, se você vai trabalhar em casa ou alguma fica coisa, de olho aí, que eu não tô de olho aqui, não, hein? Você que tá. tá contente. Não, Eu tô à vontade. ainda tem um tempinho ainda. E aí eu falo, Aham. coloca esse chocolate do lado da mesa que você trabalha, o brigadeiro, sei lá, e coloca aquilo do seu lado do início do dia até o fim do dia. E aí você vai olhar para aquilo o dia inteiro. E toda hora que você olhar e falar, meu Deus, eu vou pegar e vou comer porque eu não tô resistindo, você vai pensar, eu tenho o poder de escolha. Eu escolho o que é bom e o que é mal para mim naquele Isso, momento. E aí você que vai estar no exatamente. controle. Então você vai ficar olhando para aquilo o dia inteiro. Parece uma tortura, mas no final é bom. Aí a pessoa passa por esse exercício o dia todo, né, tendo domínio próprio, controlando aquilo que ela sabe que não é para ela comer aquela hora. E no final do dia, eu falo para a pessoa da consultoria, no final do dia você vai escolher por livre e espontânea vontade se você quer comer aquilo ou não. Então, se chegou no final do dia, ficou com o brigadeiro o dia todo do lado do computador, e no final do dia a pessoa pensa, ai, nossa, realmente eu quero comer esse brigadeiro. Então ela vai lá e vai comer. E tá tudo bem. No outro dia continua a dieta normal, não vai engordar por isso. Mas se ela mesmo assim decidir, não, acho que não quero comer, ela vai decidir não comer, ela não come. Então, ela exercitou o dia todo o controle daquela vontade dela, né? Do desejo de comer algo que ela sabe que não era o momento. E no final do dia, ela prova para ela mesma que ela que está no controle. Então, isso é muito interessante também. É uma forma de exercitar a disciplina e o domínio É, próprio, né? Jéssica, eu sou apaixonada com sorvete, aquele sorvete de máquina, Sei. sabe, italiano. Uhum. E assim, tem 3 meses que eu não tomo. Muito bem. Faço pertinho, eu falo assim, eu estou me autodisciplinando, Uhum. porque não é nem questão de estética, não, mas é questão assim, porque eu sei que eu estou prejudicando a mim mesma, porque minha pressão subiu. Uhum. E eu nunca tive problema de pressão alta. Sim. E foi o sobrepeso. E só com a caminhada dá para controlar. Uhum. Se eu tiver esse autocontrole, é uma luta constante. Sim. Eu sei que eu vou poder tomar o meu sorvete com tranquilidade, mas por enquanto ainda não. Sim, Eu tenho que exatamente. passar perto da sorveteria tranquilamente e não ligar, porque esse sorvete não vai me dominar. Exatamente, a gente Isso tem que que tem que saber. acontecer, A gente tem né? que saber aquilo que é viável para o momento, ter um equilíbrio É, mesmo, né? Porque afinal de contas, você ainda pode tomar o sorvete, mas você tem que saber qual que é o momento que vai ser o melhor, momento né? certo, O né? momento certo que vai ser tomar. Uhum. Será que esse sorvete agora vai me ajudar a atingir meu objetivo ou ele vai me atrapalhar? Por isso que a gente tem que ter esse Ou vai domínio. aguçar o seu desejo mais ainda, Sim, né? exatamente. Tanto que eu não gosto muito de dietas restritivas, tanto que nos E é isso que eu meus. ia perguntar para você, se existe a dieta certa, Ah, ou boa cada um. pergunta, gostei. Então, essa pergunta é maravilhosa. Porque, por É, exemplo, muita gente vê a dieta da moda, né? Aí fala, ai, agora a dieta é jejum intermitente, agora a dieta é low carb, agora a dieta é cetogênica, uhum, ou agora cada dia aparece uma dieta diferente.
E todas essas estratégias alimentares tem alguma coisa nelas que são boas. Realmente, pode ser que, por exemplo, na low carb vai te ajudar a ingerir menos carboidratos que são muito processados, né, que não valem a pena ingerir mesmo. Talvez, né, de fazendo um jejum pode ajudar algumas coisas, mas o que a gente tem que analisar é que tudo vai depender muito de cada pessoa e de cada organismo. Então, por exemplo, uma dieta, no caso, se for pensar no meu caso, que eu sou uma pessoa que sou diabética e tudo, o melhor tipo de dieta para um diabético, para ajudar a controlar a glicose, diminuir a quantidade de insulina que ele usa, seria uma dieta low carb. Então, neste caso, a dieta low carb é sim indicada. Pode ser que tenha outra pessoa que talvez a indicação para ela, né, depois de feito uma análise, olhado todos os dados, o peso, se a pessoa tem alguma ansiedade ou não, talvez seja o jejum. Por exemplo, o jejum, que é o que tem o programado, né, que eles chamam, que eles falam assim, nós vamos ficar de jejum, você vai fazer jejum hoje de 12 horas. Imagina uma pessoa que tem ainda tem algum transtorno psicológico, que sofre de ansiedade, tendo que controlar ela ficar 12 horas sem comer. Ela vai ficar ansiosa, desesperada, olhando no relógio. Meu Deus, falta 1 hora para eu comer. Meu Deus, falta... Então, não é uma coisa que vá ser bom para essa pessoa. Pode ser outra pessoa que vai fazer o jejum programado e que vai ficar 12 horas... Tranquilamente, né? Natural. Vai nem perceber que tá lá 12 horas sem comer, vai dar 15 horas e falar, nossa, tinha que comer, agora eu posso comer. Mas já tem outras pessoas que não. Então, depende, a dieta ideal vai depender muito da pessoa, do caso clínico, se a pessoa tem uma doença, da rotina que a pessoa tem. Porque, por exemplo, a vida aqui no Canadá, normalmente as pessoas às vezes têm mais de um emprego, os trabalhos, os horários de trabalho são muito loucos. Então, por exemplo, hoje, depois daqui, eu vou trabalhar até 9h30 da noite. Não é um horário que é... No Brasil, a maioria das pessoas trabalha em horário comercial, né? De 8 às 6, por aí, de 9 às 6, eu nem sei mais. Mas tem essa diferença que às vezes a pessoa sai para trabalhar 5 horas da manhã e já está começando a trabalhar. Então, por isso que tem que habituar, a dieta também tem que ser compatível com a rotina daquela pessoa. Porque às vezes pode ser que a pessoa tenha uma rotina muito difícil de encaixar e que se o nutricionista que estiver fazendo aquele plano não souber manejar, né? Igual aqui, por exemplo, muitas pessoas trabalham na construção civil aqui no Canadá. Então, essa pessoa vai trabalhar, ela vai se alimentar. Imagina se, por exemplo, no almoço dela tem uma quantidade muito grande de comida. E aqui o horário de almoço é só meia hora. Então, a pessoa vai comer, vai ficar muito cheia. Não só isso? Só meia hora. É muito diferente no Brasil. E aí vai comer, vai ficar muito cheia. E aí ela vai lá para trabalhar, às vezes, né, no frio ou no calor, e ela vai ficar se sentindo mal por estar trabalhando cheio. Então tem que ser tudo muito analisado. Por isso que eu sempre pergunto detalhes assim de tudo, pergunto a hora que eles que têm costume de almoçar, pergunto qual que é a rotina de trabalho para poder entender e desenvolver o melhor plano e adequar a melhor dieta para aquela pessoa. E aí sim a gente pode colocar alguma dessas estratégias, né? Ou fazer a estratégia de ter uma dieta mais alta em gordura, às vezes uma estratégia de ter uma dieta mais baixa em carboidrato, e assim variando de acordo com a pessoa. Dá tempo de mais perguntas? Pode fazer. Outra coisa também que às vezes a pessoa é magra, mas ela fala assim, eu não preciso de nada, eu não preciso fazer caminhada, posso comer qualquer coisa. E que você diz para essas pessoas que acham que não precisam de nada, porque tem o corpo ideal, mas tem pressão alta. Às vezes a pessoa só é magra, mas tem pressão alta, tem diabetes, tem um tanto de coisas. Né? Tipo assim, da mesma forma que pode existir uma pessoa que tá gorda e os exames dela tá em dia, também pode existir uma pessoa que seja magra e que esteja por dentro com o corpo todo bagunçado. É óbvio que nenhum dos extremos é saudável, né? A gente tem padrões, claro. Tem um peso que é considerado saudável, então a gente tem que buscar isso, porque da mesma forma que tá obeso, mórbido não é legal, não é saudável, não faz bem,
também tá magro, mas não tá com o corpo por dentro, né? O corpo funcionando da forma correta também não é legal. Então, o que acontece muito é que essas pessoas que normalmente elas são magras, eu já vi casos assim, às vezes alguns estudos e tudo, você vê que a pessoa visualmente ela é magra, mas quando você faz uma análise do corpo dela, ela tem um percentual de gordura muito alto. E isso não é Isso. saudável. Então, às vezes, olhando o que a gente vê ali, vai estar ok. Mas por dentro ela tem gordura no fígado, tem colesterol alto. Então, se alimentar bem e se exercitar deveria ser regra para qualquer pessoa, independente do corpo dela, independente se ela tá magra ou se ela tá gorda, todo mundo deveria ter uma alimentação saudável e se exercitar, porque isso é questão de saúde, até porque quando a gente vai ficando mais velho, às vezes a pessoa se vê magra, mas ela tá com muita gordura e pouco músculo. Aí o que acontece com essa pessoa quando ela envelhece, que é uma das coisas que, tipo, na faculdade aqui mesmo, no college, a gente estudava. Às vezes a pessoa tá visualmente magrinha, mas ela tem tanta gordura e tem tão pouco massa magra que ela fica fraca, ela não consegue andar, aí ela precisa de andador, porque o corpo dela tem mais gordura do que músculo. E o que faz a gente ficar em pé, ereto e tudo, são os nossos músculos, que tem que estar fortes e bem trabalhados. Tanto que a velhice, quando você envelhece, principalmente por isso que musculação é importante para as pessoas que são mais novas aí, às vezes odeiam musculação, que é só fazer cardio. Eu não sou da área de educação física, mas eu sei disso. Musculação é muito importante, principalmente para a pessoa mais nova. Para todo mundo, mas principalmente quem começa agora para ajudar no envelhecimento mais saudável. Porque com o passar do tempo, é normal a quantidade de massa magra diminuir quando vai chegando a velhice e a gordura aumentar. Então, se você tem uma quantidade de massa magra boa no seu corpo, uma quantidade ok, vai ser mais fácil. Então, provavelmente você não vai precisar de bengala, não vai precisar de andador, vai ter, sei lá, 80 anos e vai conseguir subir e descer escada sem precisar de ficar trêmulo, fraco. Então, tudo isso ajuda muito para o processo de envelhecimento. E a gente que está mais novo assim, a gente esquece que o que vai chegar no futuro vai ter uma hora que a gente vai ter 80 anos, vai ficar mais velho, né? E se a gente não envelhecer bem, como que vai ser a nossa vida? A gente vai ficar dependendo de outras pessoas, vai ficar se sentindo mal. Então, assim... É o viver ou depender, né? Sim, não é bom. Então, quanto a gente pode cuidar agora, que a gente tem essa consciência, ainda há tempo, a gente vai colher os frutos no futuro. Falando de novo na palavra, né? O que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta hoje a Bíblia é perfeita, né? Fala para todas as situações da vida, tem alguma coisa lá escrito. Então, sim, se a gente planta hoje uma vida saudável, uma alimentação saudável, a gente faz uma musculação, a gente prefere comer coisas menos processadas e tudo, quando a gente estiver velho, a gente vai colher os frutos disso. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. É óbvio que existem momentos de prazer na nossa vida, né? Então vai existir momentos que a gente vai comer um bolo, vai comer uma pizza e tá tudo ok, não tem problema nenhum, é parte da vida. Afinal, a alimentação... Isso é claro, evidente. Sim, a alimentação não é só para nutrir o corpo. A gente hoje, com a nossa cultura e tudo mais, a gente alimenta e comer também é um evento social. Então a gente vai para festa, a gente comemora o aniversário, come o quê? É um bolo e tudo. Então tá tudo ok. Incluir essas coisas, esses momentos na nossa vida, mas tudo de forma equilibrada. Isso mesmo, isso é muito importante mesmo a gente ter esse todo o equilíbrio e a Bíblia nos ensina realmente ter esse equilíbrio de mente, alma e corpo, né? E muitas vezes nós fazemos coisas erradas sabendo que estamos fazendo coisas erradas. Sim. Né? E depois paga um belo preço por isso. Sim, paga um preço. E aí ainda dá tempo de voltar, porque não é fácil voltar. Eu dei aquela relaxada na pandemia. Muita gente, né? Isso até no meio do congregar também, porque está muito cômodo ficar em casa. Aí as igrejas aqui no Brasil já estão abertas, graças a Deus, né? Mas a gente vê que
que muitas pessoas ainda não querem voltar porque está muito cômodo ficar em casa e sempre tudo está seguindo as regras direitinho, está tudo bonitinho. E para mim também foi muito cômodo não fazer mais caminhada e nem fazer mais hidroginástica, mas para voltar. Agora, hoje, eu já fiz minha caminhada hoje, muito bem. mas foi hiper tranquilo. Nossa, voltei ao normal. Estou fazendo caminhada e hidroginástica. Mas, a princípio, para mim, foi muito duro, porque ficar quase 7 meses parada e minha família é uma família forte, alta, sabe? Então, mas minha família não vai ser aquela família magrela, não. É uma estrutura forte. Sim. Mas tem que estar mantendo e tudo. E eu sei que existem doenças hereditárias, mas eu creio pela fé que no mundo espiritual foi quebrado na minha vida, porque minha mãe, né, teve coisas que minha mãe morreu, minha mãe nem tinha sido enterrada ainda, falaram comigo assim, você também vai ter a doença que sua mãe teve. Não. Eu falei com ela assim, em nome de Jesus, está quebrado, já foi quebrado na minha vida. Não tem coisa que as pessoas aceitam. Sim, você tem que mudar a mente, né? Exatamente. Uai. As pessoas aceitam, eu vou ser assim porque meu pai é assim. Eu vou ficar assim, eu vou ter insônia porque minha mãe tem insônia. Então, as pessoas elas já colocam isso na mente. Não, é o trabalhar da mente também, né? Como se diz. Antigamente, a princípio, eu me converti com 13 anos, a princípio a igreja em si, ela não aceitava tratamento psicólogo, psiquiatra. Hoje agora está entrando também um outro tipo de profissional que é constelação sistêmica. Eu até te perguntei, a Jaque está assistindo aí, um beijo no coração de Jaque, uma amicíssima minha, uma pessoa maravilhosa. Se ela quiser colocar um parecer aí na live também, para você estar sabendo e tudo. Ela faz acompanhamento de mulheres também. Isso é muito bom, isso é muito importante também, né? É bom que agora a igreja abriu, é bom que também, igual falando, né, das coisas que estão no mundo, tem certas coisas que são interessantes e deveriam estar dentro da igreja. Da mesma forma que o acompanhamento espiritual é importante, esse acompanhamento psicológico também e é provado cientificamente, etc. Então é bom que antigamente, né, há muitos anos atrás, eu sei que a igreja tinha um pouco, algumas igrejas tinham essa cabeça mais fechada e achava que você está com depressão, vamos só orar para você que você vai ser curado. Mas não faziam com que a pessoa tivesse um acompanhamento psicológico, que essas questões fossem trabalhadas. E isso é muito importante e muito válido. Porque da mesma forma que, por exemplo, se a gente está gordinho e quer emagrecer, não adianta só a gente orar e pedir Deus, Deus, me ajuda a emagrecer, me faça emagrecer e tudo mais. É óbvio que eu creio que Deus pode te fazer. Tem que esforçar, Josué 1:9. Se você não se esforçar, Deus te deu tudo. Ele não vai fazer o que você pode fazer. Então, se ele te deu todos os instrumentos, ele te deu um corpo, ele te deu a condição de se alimentar bem. Da mesma forma, ele posicionou ali um psicólogo que vai te ajudar, te deu a condição financeira para investir nesse tipo de serviço, faça. Porque ele vai estar te abençoando, sim, eu acredito no poder da oração, no poder da cura, dos milagres, mas se existe algo que a gente pode fazer no nosso mundo físico, a gente tem que fazer. Então, não pode deixar ficar folgado, né, e esperar que tudo caia do céu, porque a gente sabe que a realidade não é essa. Então, é muito interessante isso. Principalmente esse fato, né, das coisas da igreja hoje em dia tratar desses assuntos, tratar do assunto de alimentação saudável, do assunto de distúrbios psicológicos, ansiedade, depressão, entre outras coisas. A igreja precisa focar e trabalhar com essas coisas, porque realmente isso acontece, essas coisas existem e precisam ser levadas para dentro da igreja. Afinal, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para glorificar a Deus. Então, a gente glorifica, igual a Isabelle comentou, né? Que através da forma que a gente cozinha o nosso alimento, da forma que a gente come, a gente pode estar glorificando a Deus por isso. E da mesma forma com outras coisas também. Fazendo um detox da nossa mente, pensando nas coisas boas, as coisas que vão glorificar a Deus. A gente também pode estar fazendo, né, um momento de trabalhar o nosso espírito e adorando a Deus.
com tranquilidade, Sim. né? Isso é muito, muito importante Sim, mesmo, verdade. né? A gente está... Eu terminei um curso de evangelista agora e um dos meus professores, ele é pastor e psicanalista. Eu achei super interessante, sabe? Sim, Como que a igreja vê agora que nós temos que valorizar esses profissionais, né? É, e muitas vezes a igreja não valorizava, né? Esses sim. profissionais. E esses profissionais surgindo dentro da própria igreja, eles também vão ajudar as pessoas também. É muito mais fácil, por exemplo, né? Muito. Igual uma nutricionista como você, está lá na igreja, você vai discipular uma pessoa lá na igreja, e talvez ela está precisando de uma orientação alimentar. Olha para você ver que legal. Sim, Isso é muito bom, exatamente. E é esse que é o né? Então, objetivo, né? Que eu quero trabalhar exatamente com nutrição, mas da forma que eu também vou respeitar. Por exemplo, pode ser que eu atenda uma pessoa que não tem a mesma crença que eu, e eu vou respeitar ela por isso. claro, claro, evidente, Mas né? eu vou tentar trabalhar com E ela, com as coisas, as questões que eu acredito. Então, por exemplo, eu sei que é importante trabalhar essa parte da mente. Então, eu vou trabalhar com ela, tentando fazer com que, sempre dando palavras positivas, para que ela se reconheça como uma pessoa bonita, que ela se reconheça como uma pessoa que é capaz, que ela se reconheça que ela pode não estar no momento que ela quer agora, mas que ela tem que se amar com o corpo que ela tem naquele momento e trabalhar por isso, né? E aí eu creio que Deus uhum. vai abençoando, querendo ou não, mesmo que a pessoa talvez não acredite, tudo bem, eu respeito, mas como eu acredito, eu peço para que Deus abençoe cada uma das pessoas que fazem, né, atendimento comigo, para que ajude nos momentos de que for difícil, o momento que a pessoa não se sentir, né, desmotivado, não estou confortável. Então é bom ter essa cobertura também. É usar a nossa profissão, né, independente o nosso trabalho, independente de ser dentro da igreja ou não, para abençoar outras É, pessoas, né? independente, né? Porque placa de igreja foi o ser humano que colocou, né? Sim, exatamente. Mas na palavra de Deus também diz que nós devemos congregar. Nós Sim, também não podemos fugir do que está na palavra verdade. do Senhor, né, Jéssica? Está sendo muito bom, né? Muito gostoso. E quando a gente faz uma live dessa, para a gente mostrar assim, o amor sincero, né? Que que nós temos com Deus acima de tudo, com o próximo, né? Sim, E conosco também, né? Que é um momento muito rico mesmo, e eu tenho certeza que assim, eu estando com a mente boa, eu vou ter pensamentos bons, vou querer alimentar direitinho, vou cuidar do corpo, porque eu quero. Se nós cuidarmos do nosso corpo, nós vamos viver mais, sim, né? Vivendo mais, meu pensamento, cada um tem o seu, né? Eu vivendo mais, eu vou ter oportunidade de servir a Deus mais. E verdade. ainda ver meus planos, igual eu agora sou professora aposentada, né? Mas eu quero ver o meu filho formado, sabe? Uhum, Eu quero ver meu filho casado. Então, verdade. tem coisas que são sonhos que eu quero ter ainda, que eu não vi, mas eu quero ter. Amém. Em Mas nome se, de se Jesus. for da vontade de Deus, eu estarei cuidando do meu. Estou cuidando do meu corpo, estou cuidando da minha mente, estou cuidando do meu espírito, Amém. lendo a palavra do Senhor, orando, Sim, e sinto dificuldade no jejum, né? Mas tenho que me esforçar para o jejum. Porque às vezes a pessoa, não, igual você falou, às vezes a pessoa ela tem facilidade no jejum, mas tem dificuldade na leitura da Bíblia. sim. Ela tem facilidade, né, de orar, mas tem dificuldade na leitura da Bíblia. Os três têm que estar Alinhados, né? E juntos. é um processo É também. igual. A gente não vai É, acordar um dia porque a gente é cristão e vai ser perfeito, vai estar lá orando, louvando. Tudo é um processo. Então, eu acho que Deus está mais preocupado, em vez da gente oferecer para Ele perfeição, porque Ele sabe que, infelizmente, a gente não vai ser alinhamento. perfeito,
que ele é o único que é perfeito, mas naquela nossa tentativa diária de ser um pouco melhor. Então, se hoje, por exemplo, é uma dificuldade orar e ler a palavra, começa com uma oração pequena, faça uma oração de 5 minutos. No outro dia, às vezes, você já lê a palavra e faz uma oração. E aos poucos aquilo vai se tornando um hábito. E assim, da mesma forma da vida espiritual, também com relação à vida saudável, né? Os pensamentos e tudo. É tudo um processo. Por isso que a gente tem que ter paciência e tentar ser melhor a cada dia. Então, se hoje você... começa com pequenas caminhadas, né? Não precisa de começar correndo uma maratona, não é isso. Faz lá isso, uma tudo devagar. Sim, quando chegar no outro dia, você vira e pensa, nossa, você acorda e pensa, hoje eu vou ser o meu melhor. Aí é óbvio que durante o dia vai ter várias coisas que não foi melhor, mas no outro dia, acorda e pensa de novo, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E assim por diante. Isso. É difícil, eu sei, eu vivo na luta, mas, né, Deus... 26 segundos restante. Sim, verdade. Você vai salvar a live? Vou salvar. Vai salvar, que já está quase dando uma hora, né? Foi ótimo. Foi ótimo. Tá, faltam 12 minutos para encerrar. Tá, então eles estão falando aqui. Muito obrigada então vamos despedir a todo aí. mundo que assistiu. Estou muito feliz. Nossa, eu amei.